Hoje começamos excepcionalmente um pouquinho depois do horário combinado, em função de nos termos delongado no primeiro culto. Desejamos que todos possam ter nesta manhã, nesse momento, para os irmãos o primeiro culto, para nós já o segundo ou o terceiro, já que começamos o rádio, não é? Às 7 horas. Queremos nos alegrar com todos que venceram as dificuldades, sejam de que natureza, para estarem conosco aqui. As crianças estão entrando, elas depois vão sair. As crianças têm um culto totalmente preparado na linguagem delas. E nos alegramos muito com as irmãs e irmãos que estão envolvidos neste ministério tão bonito. Hoje o pastor Cleodair é que será o pregador lá. No quinto domingo sou eu, não é? E cada domingo um dos pastores participa ali daquele culto com os irmãos. Hoje está um pouquinho diferenciado, porque carioca e chuva não rimam, essas duas palavras, carioca, chuva. Não, a última letra é igual, A é a única, o resto não funciona. Mas eu quero ser um pouquinho desagradável com os irmãos. Nós tivemos na quinta-feira passada aqui um evento chamado Alma Tijucana. Não tinha ninguém. Da igreja, umas 5 pessoas. Você vai dizer assim, mas puxa vida, eu trabalho, eu estudo. Então, feche seus ouvidos. Mas você que não trabalha, que não chega em casa cansadão, não mora longe, mantenha-os bem abertos, os ouvidos, né? Porque realmente é desanimador. Eventos preparados com 2, 3 meses de antecedência. No caso, um duo lindíssimo, tocando 2 instrumentos de corda maravilhosos. Homenagem ao poeta Bredo Ivo, recentemente falecido, um dos maiores escritores do Brasil. Sua neta presente, não tinha ninguém. Sendo bem direto. Vamos ter agora o Congresso da Evangelismo e Missões. Começando domingo que vem, 3 pastores de São José dos Campos, pastor Carlito Paz, um dos conferencistas mais requisitados. Há algum tempo nós queríamos convidá-lo, conseguimos. Ele vem com mais 2 da sua equipe, domingo, segunda, terça e quarta. Os inscritos, até agora já combinados, são de outras igrejas, não da nossa. Então eu preciso falar isso. Talvez os irmãos queiram dizer, não façam. Talvez seja uma mensagem, não fazer. Se a igreja só de domingo. Fecha tudo, só abre domingo. Não sei se esse é o caminho, não é? Então, aquele que não pode vir, ou porque mora muito longe, ou porque chega muito cansado, ou porque estuda ou trabalha, perfeito, é isso mesmo. Mas alguns ficam em casa, não fazendo nada, reclamando como a televisão brasileira é ruim. E trocando de canal para lá e para cá, para lá e para lá. Mas não sai, não se levanta, não se movimenta. Não dá a oportunidade de ouvir alguma coisa tocante, abençoadora. Se eu fui muito pesado, procure mudar o seu comportamento para não ter que ser pesado. Os que não podem, não se sintam atingidos por mim. Mas os que podem não vêm, se sintam. Quem sabe aconteça alguma coisa melhor. Há muitas coisas boas acontecendo. Nossa igreja promove muitas coisas. Como eu digo, de tédio ninguém morre nessa igreja.
gostaríamos que você, que pode vir e não vem, repensasse para vir. Porque os que vêm são aqueles que às vezes trabalham, que estudam, até faltam para vir. Vêm direto do trabalho porque não tem tempo de chegar em casa. Não são os que têm mais possibilidades que vêm. São os que têm mais vontade de vir. Fica aí o meu desabafo. Se aplica a diferentes áreas da igreja, para que possamos participar, nos empenhar, nos envolver. Espero que isso ajude você a refletir e a pensar se isso se aplica ao seu caso. Se não se aplica, eu já também fiz a necessária introdução. Hoje temos conosco aqui nosso missionário Dao Wei. Ele atua na China, membro da nossa igreja, 7 anos, que já está lá enviado por nós, sustentado financeiramente por nós, não de modo completo, infelizmente nós não podemos fazer isso, mas com a nossa contribuição financeira também, nossas orações. E os irmãos vão ver o trabalho que podemos chamar de esplêndido, que ele e a sua esposa estão fazendo. Claro que os nomes deles não são estes, os mais próximos sabem, pode depois perguntar, mas publicamente Dao Wei e Mali são os seus nomes. A Mali está em outra agenda, em outra igreja em São Paulo, junto com a filha adotada do casal. Vai ter um momento importante agora que você vai gostar de participar também. E nos alegramos muito. Eu tenho que falar devagarzinho para não falar o nome dele de verdade, né? Com o que vocês estão fazendo ali. E no último domingo do mês, nós vamos enviar mais um casal para a China. Ele me escreveu essa noite, a grande saudade que ele está, mas ele está viajando pelo país, a serviço da Junta de Missões Mundiais. Hoje está se despedindo na igreja da sua esposa, em Vitória. À noite estará na primeira igreja. Depois irá a outros compromissos. E no último domingo, ele estará aqui conosco, que nós vamos enviá-lo para a China. Estamos num momento muito feliz, de grande envolvimento da Igreja na Obra Missionária. Mas nós podemos fazer mais e melhor. E eu sei que daqui um grupo, no ano que vem, irá à China. Bom, mas sobre isso você nos falará daqui a pouco. Quero chamar nesse instante aqui nosso irmão Ivo Aja Matos, que já está conosco há uns 3 anos, né? E deseja ser membro, então, de nossa igreja, vindo de Campo dos Afonsos, onde ele vinha sendo membro ultimamente. Há mais alguém que eu combinei que nós faríamos a transferência hoje, que eu não esteja agora visualizando? Eu acho que foi só você que... Ah, sim, por favor, família Albuquerque Maranhão, pode vir também todos. Ana também pode vir, Ana, será um prazer abraçar você, pode vir. Elizabeth, Paulo, Eric com IC e Ana Paula, né? Paulinha. Ainda não é membro, né, Paulinha? Seu pai vai batizá-la aqui, não é isso? Quem sabe, né? Assim seja. Então, eles são membros da CB Rio, né? Estão de mudança, estão meio mudados, meio não mudados, né? Mas estão de mudança para Tijuca, onde moraram, foram membros aqui também, mas de mudança para cá entendem que não faz sentido estarem numa igreja tão distante. E com grande prazer, então, nós vamos apresentar vocês hoje a igreja. E se eles aceitarem, nós escrevemos uma carta para a CBRI pedindo a carta de vocês. Agora, é o povo que decide. Essa igreja é batista, congregacional. Então, os irmãos favoráveis que recebamos esses
4 irmãos, já que a Paula não é batizada ainda, como membros de nossa igreja, levantem as suas mãos, por favor. Muito obrigado. Os contrários. Se você não levantou a mão porque você não é membro ainda, é assim que funciona. Pense nesse assunto, me procure e pedimos a sua carta ou de transferência, ou de reconciliação, ou aclamação, ou por batismo. Obrigado, bem-vindos, podem então se assentar. Quero que o irmão abra o seu boletim aí, a página 5, onde tem quase que um albinho de fotos no lado esquerdo, né? Chegou para aumentar a família. A irmã Marta Bernardo da Silva comunica a chegada de mais 2 membros para a família, o Bruno e a Cauane. Então, venham aqui, então. Venham aqui. Difícil, né? Vem cá, então. Então, esse é o Luca, né, que já fazia parte da família há muito tempo. E agora chegaram esses 2. Vem aqui, Marta. Então, nós nos alegramos muito com vocês. Vou pedir, se há mais alguém que completou o aniversário de nascimento, casamento ou batismo e quer que nós levemos a Deus em oração nossa gratidão, venha também, por favor. E depois, então, vou pedir ao Dauei para orar. Porque o Dauei, não sei se você sabe, Marta, passou também por este momento na sua vida. A Juju, de que tanto ele fala, também é filha do coração, como o Luca, a Cauane e o Bruno agora, né? Então ele vai orar, porque ele sabe o quão significativo é isso na vida de vocês. E aqui, aniversário, nascimento, não é verdade? Vocês também são aniversariantes? Não, né? São só do departamento das crianças, né? Tá muito bem. Então, vamos nos colocar em pé. Dauei vai orar agora, então, dando graças a Deus pela chegada desses 2 a essa família. Agora a família com 1, 2, 3, 4, temos que até contar agora, não é? Também pela Cláudia, aniversariante, e dizer de nossa alegria em participarmos da vida de cada um deles. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, coração aqui muito alegre, Pai, em presenciar, Senhor Deus, este momento tão especial, desses meninos, Senhor Deus, que agora chegam a essa família abençoada, te agradecendo, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor também nos adotou, Senhor Deus, uma vez estávamos perdidos, o Senhor veio também, Senhor Deus, com as suas mãos poderosas e nos enxertou na videira verdadeira, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta atitude de adoção, Pai. Queremos te agradecer também, Senhor Deus, pelos aniversariantes, que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, a vida dos aniversariantes aqui desta igreja. E um coração muito feliz, Senhor Deus, nós só temos que te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pode vir aqui dar um abraço aqui.
Vamos colocar em pé e vamos cantar que a verdade de Deus, ela vai sempre reinar, porque Ele é santo, poderoso, digno, portanto, de todo louvor. E quando nós cantamos, nós então afirmamos, nós celebramos que nós o amamos. Assim, vamos cultuar, cantando, adorar, entoando essas duas músicas. Tu és santo, Ele é exaltado. Poderoso, Tu és digno, de todo louvor, seguirei os Teus caminhos, eu te amarei para sempre. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de todo louvor, eu seguirei os Teus caminhos, eu te amarei sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de Ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço, me prostro diante de Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Sua verdade vai sempre reinar. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome.
Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Sabe por que nós louvamos a Deus? Dizemos que Ele é exaltado, que Ele é santo, que Ele é alfa e ômega. Não é para mudar o que Deus é. Ele é absoluto, perfeito. Se eu cantar ou se eu não cantar, não altera absolutamente nada do que Deus é. Como cantamos agora, a sua verdade vai sempre reinar. Se eu reconhecê-la, ótimo. Se eu não reconhecer, problema meu. A verdade continua igual. Mas quando nós cantamos assim, que Ele é Jesus Cristo, é o alfa, é o ômega, o quarteto vai cantar agora, que a verdade vai sempre reinar, eu estou abrigando esta palavra no meu coração. Deus não é transformado pelo meu louvor, mas eu sou transformado. Penso que a gente, nas horas difíceis, ou nas horas boas, em que somos despertados às vezes pelo próprio Espírito Santo de Deus para cantar algumas músicas, como palavras dele até o nosso coração, nós somos confortados, somos desafiados, somos fortalecidos. É claro que quando cantamos também dizemos o que pensamos sobre Deus e testemunhamos do nosso desejo de amá-lo sempre. Por isso nós louvamos ao Senhor, para que essa verdade não seja meramente uma verdade das nossas mentes, mas uma verdade também das nossas vidas. Ouçamos então, assentados agora, que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, isto é, Ele é o primeiro e o último no alfabeto. Ou seja, Ele é aquele que está conosco desde o nosso nascimento até a nossa morte, em todos os momentos. Não há um momento sequer da sua vida, da qual Deus esteja ausente. Eu posso reconhecer isso ou não, posso cantar isso ou não, posso celebrar isso ou não. A verdade de Deus não muda. Que bom então nos curvarmos para escutar quem Deus é. Ouvi uma voz do céu que dizia: o tabernáculo de Deus conosco está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o nosso Deus.
assim enxugará, pranto não haverá, não mais morte ou tristeza, não mais dor, pois tudo para trás ficará. Sentado sobre um trono, ele diz: tudo novo farei. Estas palavras escreve já, pois verdadeiras são, e feito está, feito está, feito está, feito está. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o grande eu sou. Ele é tudo para mim, formoso, glorioso. Ele é o Rei da paz, o Criador, Filho de Davi. Sua presença já posso sentir. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o grande eu sou. Ele é tudo para mim, formoso, glorioso. Ele é o Rei da paz, o Criador, Filho de Davi. Sua presença já posso sentir. Ele é o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o grande formoso, glorioso, de Davi. Ele é o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o grande eu sou. És formoso, glorioso, o Rei da paz, Filho de Davi. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio e o fim, Rei dos Reis, grande eu sou, Senhor de tudo, enfim, és Senhor. Amém. Enquanto vocês cantavam, eu me lembrava, ele é tudo para mim, não é? Me lembrei então da missionária Mariana, um pseudônimo que atua naquele país da África, cujo nome não estamos mencionando. E ela, na segunda-feira, pouquíssimas pessoas vieram ao nosso convite, mas ela veio aqui na segunda-feira. E ela disse que foi pedida em casamento por outra mulher, lá naquele país. Aí foi aquele susto assim, foi durante um lanchinho após a palestra dela, e ela disse que uma outra mulher a pediu em casamento para o seu marido, para ser a segunda dele. E ela passou a evitar essa mulher em qualquer outro tipo de situação ou evento, em função da cultura daquele país. Mas eu conto isso para dizer que, a despeito desse mal-estar, desse desconforto forte, o sonho dela é voltar para aquele país. Porque, para ela, Jesus Cristo é tudo. Ela tem um grande sonho de se casar, ela é solteira. Mas o sonho maior dela é ver aquele país muito pobre sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus. Foi expulsa de lá, mas ela quer voltar
Por isso, nós tomamos todos os cuidados para que não haja nenhum tipo de identificação, de associação até do país, para que, quando se criar a oportunidade, ela possa retornar. Nós estamos destacando, neste mês, a obra dos batistas fora do país. Estamos destacando a obra dos batistas na China hoje, com o nosso Dawei, também em outros países. Cada missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira é sustentado pelos nossos dízimos, nossas ofertas, e também por nossas contribuições especiais para missões. Sentir-se você tocado, tendo possibilidades, faça hoje, nos próximos domingos, a sua oferta para missões mundiais. Logo após esse culto, haverá o almoço, custa R$20, você ainda pode almoçar, mesmo que não tenha feito a sua inscrição. E os recursos serão também enviados para a obra missionária. São muitas as necessidades. Até não faltam obreiros, graças a Deus. Não há os recursos financeiros todos necessários. Considere participar assim. E nesse contexto, quero lembrar aos irmãos que domingo, então, começa o nosso congresso de discipulado e evangelismo. Evangelismo e discipulado. Está anúncio no nosso boletim. Você pode participar para ser capacitado por Deus para levar adiante o evangelho. Os irmãos estão vendo o movimento que se faz hoje no Brasil. Não há uma ameaça à liberdade de expressão, mas há uma afirmativa cada vez mais clara de que ninguém pode afirmar que a sua religião é verdadeira. Esse é o movimento. Isso cresce cada vez mais, o que implica para nós um desafio maior e uma grande capacitação, porque nós cremos que só Jesus Cristo salva. Mas dizer isso aqui dentro não altera nada. Ser livre para dizê-lo aqui não acrescenta nada. Temos que dizer onde nós estamos. Onde nós não vamos, temos que ir. Dizer que só Jesus Cristo é a única esperança. Hoje eu li uma manchete no programa de rádio estarrecedora. O número de jovens envolvidos com a criminalidade no Brasil aumentou 67%. E nós afirmamos que só Jesus Cristo traz paz e satisfação. Para nós mesmos, que já cremos nisso. Como é que podemos ser capacitados para dizer isso, onde não estão ouvindo, nem querem ouvir? Participe desse congresso. Domingo que vem, segunda, terça e quarta, como eu disse, pastor Carlito Paz e 2 outros pastores da sua equipe, nas igrejas mais pujantes do Brasil, que é a Igreja Primeira de São José dos Campos. Podemos aprender com as experiências deles também. Então agora eu vou chamar aqui as crianças, vou pedir que elas fiquem aqui em pé. O pastor Cleudeu vai segurar a salva. As crianças que trouxeram os seus dízimos e ofertas, pode já colocar aqui nas salvas, o pastor Cleudeu vai segurar. Vocês vão ficar aqui, depois a igreja vai trazer a sua oferta, vamos orar por vocês e vocês vão para o culto lá de vocês. Pode colocar ali quem trouxe e ficar aqui, isso. Espero que durante toda a vida de vocês, vocês se lembrem de, como estão agora fazendo alguns, né? Outros já fizeram outros domingos, no domingo que virão, possam trazer seus dízimos e suas ofertas. Se você tem uma criança na idade delas aqui, pode participar desse culto. É um culto completo, com música, oração, intercessão, mensagem. E aqui estão elas, daqui a pouco vão descer conduzidas pelos seus professores. Então, agora os que estão escalados para segurar as salvas poderão vir aqui para esse fim. Se não, hoje eu vou dispensar os irmãos.
Vou dispensar os irmãos que são ótimos nisso e vou pedir aqui então para as crianças fazerem isso para a gente hoje. Ali. Vai lá, Lúcio. Já dei. Vão segurar. Vai lá segurar para o pessoal. Eu sei que você já deu. Eu seguro a Bíblia para você. Vai lá. Parece que pesa uma tonelada. Parece que pesa muito, né? Vai pesar agora mais com as ofertas dos irmãos. Isso, segura aí que você é forte. Fica ali, ó, naquela pontinha ali, Lúcio. Então, quem trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá então agora trazer e colocar aqui. O Lúcio está segurando numa ponta e o Josué na outra. É hora então dos adultos trazerem seu dízimo e a sua oferta. Fiquemos todos em pé, o pastor Claudio vai orar agora, em gratidão pelas nossas crianças, e quando elas saírem, se houver mais alguma criança da idade aí, pode sair junto com elas, que elas vão então para o seu culto. Depois então depois da oração vocês vão levar. Josué, espera um pouquinho, depois da oração, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. A ação voluntária do Teu povo, que foi feita agora, nesse momento, é prova da gratidão daquilo que o Senhor tem feito por cada um. Que o Senhor continuamente possa nos ajudar, possa nos abençoar, e que nós, de igual modo, possamos ter o nosso coração grato ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Também quero te pedir por essas crianças, que o Senhor nos ajude a cada dia a falar ao coração de cada uma delas, através das nossas palavras, mas principalmente através das nossas atitudes. E que hoje
o Senhor possa me ajudar a transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, também ao coração delas, Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar e as crianças não podem ir para lá para a classe do culto. Muito bom ver tantos voluntários, irmãos e irmãs, que renunciam ao seu próprio culto para abençoar com o seu ministério essas crianças nos cultos que elas então prestam a Deus. Nos alegramos, portanto, assim com todos. Nós vamos ler agora o texto bíblico do Salmo 34, juntamente ouvindo a música que o quarteto vai entoar, Vem a mim. A letra deste texto bíblico, bem como deste hino, nos inspiram muito. A afirmativa final do texto bíblico é a seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É uma linguagem poética. O Senhor está perto quer dizer que está íntimo, está junto. Dos que têm o coração quebrantado, não dos que têm o coração altivo, elevado, que não precisam de Deus, ou acham que não precisam dele. O coração quebrantado é o coração que reconhece a sua necessidade. Deus é aquele que salva. Salva aqui é livrar. Salvar aqui é libertar. Os que foram abatidos pela vida, pela enfermidade, pelo vício, por alguma tragédia, seja ela física ou emocional. Hoje à noite, vou pregar um sermão muito sofrido para mim. Os assassinos de Deus é o título. Que às vezes somos nós, os cristãos. Pastor Rick Warren tinha um filho de 27 anos, com transtornos emocionais severos, que nessa semana resolveu dar cabo à sua vida. Milhões de pessoas enviaram as suas condolências à família Warren. Mas, infelizmente, uns poucos, aos quais chamamos de imbecis, disseram que o que faltava ao garoto era conversão. E ele fez aquilo porque o seu pai não lhe ensinou o caminho certo. Se tivesse ensinado, ele não faria o que fez. Pessoas assim matam Deus. Não ouvem a palavra de Deus. Não precisam ouvir. Sabe mais do que Deus. Sabe até o que vai no coração de uma pessoa que nunca viram na vida. Pastor, de onde eu fui pregar semana passada, tenho um filho que aos 30 e poucos anos de idade teve um diagnóstico também de uma doença emocional grave. E agora, seu pai e sua mãe têm que ficar com ele 24 horas por dia. E colocaram telas no apartamento.
Esse pastor me disse, sabe, Israel, o que mais me doeu? Foi alguém dizer que meu filho estava assim, porque era um dependente de drogas. Não uma pessoa doente, necessitada de cuidados, dentro da igreja. Pessoas que matam a Deus. Pessoas que dizem que os mamões assassinos foram mortos por Deus para livrar o país deles. Esse não é o Deus da Bíblia, nem do Antigo Testamento, quanto mais do Novo Testamento. Esse não é o Deus de Jesus. Esse não é o meu Deus, eu sei que também não é o seu Deus. Hoje eu vou pregar sobre isso. Que Deus me abençoe. Não é fácil pregar sobre isso. Porque a mensagem central do Evangelho é essa: o Senhor está perto. Os que têm o coração quebrantado, não importa se tem saúde física, emocional boa ou não, não há essa condição. O Senhor está perto de todos aqueles que precisam dEle e o buscam. O Senhor está perto da sua necessidade, seja ela profissional, financeira, relacional, emocional, espiritual, seja qual for. Porque às vezes a vida nos quebranta. E às vezes passamos pelos quebrantamentos da vida e não nos quebrantamos também. Quantos de nós não buscam a Deus quando precisam? Nem quando precisam. Porque nosso coração é altivo, nosso pescoço é reto. É a nossa natureza. Então somos ensinados que Ele é aquele que vem a nós. Vamos ler e cantar então juntos. É o Salmo 34, como nas seleções feitas, e os irmãos são orientados a lerem na hora da congregação. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso Mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei. Minha
esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para andar, hoje venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para andar, hoje venha a mim, volta já para andar, hoje venha a mim. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Enquanto nós cantamos a primeira estrofe deste hino, você pode se levantar, pode vir aqui à frente, vamos depois orar por você. A Isabelzinha, por quem temos orado, teve uma semana muito difícil, mas o pastor André, antes de ir pregar na igreja com quem tinha um compromisso hoje pela manhã, passou aqui e disse que ela está muito melhor, graças a Deus. Nossa irmã Rubenita, mãe do Darcizinho, como nós chamamos, está internada em estado também muito difícil, também precisa de nossas orações. E você, com os seus motivos, seus assuntos pessoais, ou de sua família, ou de pessoas do seu relacionamento, vamos então orar a Deus nesse instante. Enquanto nós cantamos a primeira estrofe, você pode então ficar em pé, vir aqui à frente, depois vamos então interceder.
Senhor, colocamos diante de Ti cada irmão que nesta hora, ou aqui ao meu lado, ou em pé, ao longo deste santuário, ou em casa, pela internet, apresenta ao Senhor a sua dificuldade própria ou de outra pessoa. Tu conheces todos os nossos corações e sabes as aflições pelos quais passam agora. Colocamos, Senhor, aqueles que estão enfermos, colocamos aqueles que têm assuntos sérios a tratar na justiça, audiências, aqueles que têm viagens que os preocupam, aqueles que vão fazer uma cirurgia ou um exame, aqueles que estão em busca da solução de um conflito em casa ou na vizinhança, aqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho, aqueles que estão enlutados. Senhor, são muitos os motivos e o Senhor sabe todos eles. A Tua promessa está guardada aqui no nosso coração. E lembrando dela, que nós dirigimos a Ti a nossa petição, para que abençoes, para que fortaleças, para que intervenhas, para que cures. É a nossa oração, em nome de Jesus. Todos podem se assentar. Vamos nos inspirar mais uma vez com a música do quarteto. Eu já chamo para subir comigo nosso missionário Dawei. Tantas vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei minha casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Se você já foi tentado a descrer ou
Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Reza a Deus. Daoe é membro da nossa igreja, está já na China há 7 anos, deixou a sua carreira acadêmica, doutor em engenharia química, para se dedicar ao ministério missionário através da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Peço desculpas aos irmãos de casa, a imagem dele não será mostrada. Algumas imagens sim, mas a dele não, mas o áudio estará totalmente ligado para que vocês possam participar. É uma providência, infelizmente, necessária. Bom dia a todos, graça e paz. É um prazer estar de volta aqui. Já são 7 anos, o tempo passa muito rápido. Esses dias a Juju estava sendo apresentada aqui na igreja. A Juju, ela está bem, a Mali, minha esposa, também está tudo bem. Eles estão em São Paulo e a Juju está estudando. Ela está numa escola chinesa, ela é a única estrangeira da escola e está sendo muito legal ver a Juju sendo alfabetizada em mandarim, né? Entra às 8 horas da manhã na escola e sai 5h40 da tarde, todos os dias. E isso não é crueldade dos pais, não. Isso aí é o país que nós escolhemos viver. Então a gente tem que dançar conforme a música. Eu louvo a Deus pela igreja de Itacuruçá. Eu louvo a Deus pelo esse quarteto aqui, ele é fantástico, né? É o quarteto fantástico. Às vezes eu fico vendo o pessoal da música, o grupo de adolescentes, as crianças, e a gente vive numa realidade onde nós não podemos ter a liberdade religiosa que nós temos aqui, né? Vocês têm aqui. E às vezes eu fico pensando, eu fico sentadinho ali, mas fico viajando. Já imaginou esse quarteto na igreja de uma etnia miau, onde nós vamos uma vez por mês pregar a 4.000 metros de altura? Já imaginou que delícia que não seria vocês lá, louvando a Deus ali em português e falando para os irmãos ali, a gente traduzindo, e talvez o pessoal da música, o irmão levar a flauta doce aqui. Eu fiquei encucado com essa flauta doce aqui, porque ela é grande demais, né? Ela é doce demais. E já imaginou que bênção que não seria, né? Então é o sonho nosso. Eu quero lançar esse desafio aqui. O pastor autorizou. O ano que vem a gente vai levar um grupo de irmãos para a China. Vocês sabem que tem um casal de nós aqui que está indo para a China agora no final do mês. Então agora não é só para me visitar ali, é para visitar também esse outro casal abençoado que está indo para lá. Então é o sonho, a gente tem sonhos. E às vezes as pessoas vão lá, e a gente tem recebido pessoas, fisioterapeutas, médicos, irmãos que vão ali interceder. E a gente tem ficado muito feliz com a presença de alguns irmãos do Brasil que estão indo nos ajudar lá. Alguns pastores, o pastor Luiz Saião, que é um homem ocupado, reitor do seminário,
É a terceira vez que ele está indo à China. Todo ano ele está indo agora com a gente lá, ajudar lá a treinar os obreiros da terra, os obreiros locais. Então esse é o nosso sonho, né? Eu gostaria de... tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, e que fala, acho que tem aí na tela, que fala de uma mulher que estava muito triste. Essa mulher, ela perdeu o seu filho. Em chinês a gente diz Gua Fu Du Zhe De Qi Si Sheng Hui Sheng. Essa mulher, ela tinha um marido que morreu, então ela é Gua Fu. Ela tinha um único filho que morreu também. E agora o cenário é um funeral, e nesse funeral essa mulher está triste. O segundo homem da sua vida se foi, e agora o que vai acontecer comigo? E o interessante é que nessa história Jesus ele chega, está lá em Lucas 7, e Jesus chega ali diante daquela vila em Naim, uma vila que até então não era conhecida. E Jesus chega para ela, tem íntima compaixão. Eu acho muito bonito quando a gente entende o significado de ter íntima compaixão. O que o pastor falou aqui sobre o tema que ele vai falar hoje à noite, de assassinos de Deus, isso é uma realidade. Pessoas que falta compaixão. E Jesus teve compaixão dessa mulher e disse para essa mulher: não precisa chorar. Não precisa chorar. Em chinês a gente fala buiaoku, não chore mais. É muito bom quando Jesus ele chega, né, e diz isso: não chores mais. Jesus ele vai agora em direção àquele menino que morreu e diz para aquele menino: Wo fan fu ni ti lai. Eu ordeno a você que se levante. E milagrosamente, algo aconteceu de diferente naquela vila. Aquele menino levantou, ele voltou da morte. Ti si hui shang. Ele era morto, mas agora ele voltou a viver. E agora as pessoas começam a olhar aquele milagre. Jesus ele devolve aquele menino para sua mãe. Que alegria! Aquela vila não era mais uma vila comum. Talvez, eu não sei como é que era naquela época, mas se tivessem feito buraco ali para enterrar aquele menino, eu acho que a ordem, olha, pode fechar o buraco que não vai ter mais funeral. O menino tornou a viver. E as pessoas diziam: levantou-se um profeta no meio de nós. Deus veio e nos visitou aqui. E a notícia se espalhou. Eu amo esse texto, porque é exatamente isso que nós estamos vendo na China. A notícia está se espalhando. Jesus está entrando nas vilas chinesas. Jesus está transformando vilas, transformando vidas ali na China. E nessa manhã, o que eu tenho para dizer para você é difícil. Talvez o nosso vocabulário, o nosso português não dá uma palavra melhor, mas é obrigado. Obrigado porque vocês confiam em nós e nós estarmos lá. Obrigado porque vocês estão enviando um casal agora no final do mês para a China. Vocês não sabem como é legal a gente ouvir isso. Que a igreja entra no ouvido, que parece uma coisa, em chinês é hautin, é gostoso de ouvir. Que a igreja de Itacuruçá está enviando mais um casal para a China. A gente só tem que agradecer vocês por isso. Então, a gente tem que compartilhar o que Deus está fazendo lá. E eu espero que o ano que vem eu veja alguns de vocês lá nos ajudando ali na China. Pega o que você tem, as suas habilidades e entrega para o Senhor. Vocês vão ver como que é legal, o que Deus faz. Deus faz coisas que a gente às vezes pensa que imagina, mas a gente não tem ideia. Então o convite está feito. Quero ver vocês lá o ano que vem. Amém? Amém. Gostei do amém. Esse é o cantinho nosso. Quero mostrar para vocês o nosso cantinho. Está aí, ó. Aí embaixo, aí, ó. Esse lugar aí é o nosso quadradinho, né? O pessoal não diz aqui que é ado, cada um no seu quadrado. Esse é o meu quadrado. E que nessa manhã o Senhor ajude a cada um de nós a encontrar qual quadrado que nós temos que estar. O meu é esse. A gente vai
14 horas até a Turquia, depois pega mais 10 horas até a capital do país, depois mais 4 horas, aí chega no meu quadradinho. 50 milhões de pessoas, 220 etnias diferentes, 220 dialetos falados ali. E o que conecta a gente é o mandarim, né? E é uma língua que não é tão fácil, mas a gente já consegue falar the book is on the table, né? Só que para a gente entender tudo isso, a gente precisa, na verdade, conhecer um pouquinho a cultura. Isso leva tempo, a gente está aprendendo lá. A gente já consegue entender muita coisa da cultura chinesa. É por isso que hoje a gente consegue colher os resultados ali. Dos primeiros 2 anos nossos foi muito complicado. 16 horas por dia estudando a língua. São 4 horas em sala de aula, depois mais um tempo para poder entender o que aconteceu nas 4 horas. E depois amanhã tem aula, amanhã tem tarefa, tem que levar o caderno, igual a escolinha do ensino fundamental. A minha sala era formada por coreanos e japoneses. Isso chama-se pânico total. Pânico total. Eles são determinados para a lição de 3, 4 folhas de livro. O que a gente tinha que fazer, não adianta você explicar a lição. Você tem que chegar e contar exatamente, vírgula, 2 pontos. Isso me estressava muito. Porque aqui no Brasil, quem decora, quem memoriza não é bom aluno. Na China é o contrário. Quem faz isso é bom aluno. Então a gente sofreu muito. Eu discutia com a professora. Professor, mas lá no Brasil eu sou professor. Meu amigo, senta, lá no Brasil. Isso é aluno. Então você sentava. E é um momento que Deus trabalha muito no coração da gente, sabe? Porque aqui você sai achando que você é. Aí você chega lá, não é. Lá você é alguém que vai ter que aprender tudo de novo para poder comunicar o Evangelho. E sem conhecer a cultura, sem conhecer a língua, você vai falar o quê? Então, tem 3 figurinhas que eu queria mostrar para vocês entenderem um pouquinho do povo em que a gente ama lá. Esse é um. Pode passar. Quem somos nós, os chineses? O primeiro é esse aí, ó. Passa aí. O que está em vermelho é China, tá? O que está em azul é a gente. Então, isso é complicado para nós no início. A questão de fila, por exemplo. Um pequeno detalhe. Quantas vezes por dia a gente não entra numa fila, né? Agora, imagina todos os dias você vê milhares e milhares de pessoas cortando a fila. Você vai, você acha que vai, as pessoas chegam e você não vai. Isso, você está rindo porque é com você. Porque quando você chega lá, você tem vontade. Quantas e quantas vezes eu não tive vontade de matar um chinês? É a hora que você tem que respirar. Senhor, eu estou aqui, tenho um propósito. O Senhor vai me abençoar. Eu vou entender isso. Isso vai ser algo normal para mim. Hoje vai ter o almoço missionário. Eu já falei no primeiro culto, estou falando no segundo. Depois vai ter uma fila para servir no almoço. Não se estressem se eu cortar a fila, tá bom? Porque agora eu já sou meio a meio, tá bom? Pode passar mais um. A questão de silêncio é relativo. Para nós, você vai no restaurante, você senta, você come. Se tem aquele barulho demais do seu lado, você começa a olhar, nossa, a mãe não ensina essa criança, não? Então lá é todo mundo assim. É barulho, é muito barulho. É comum, então você vai no aeroporto, é muito barulho. Todo lugar que você vai, então isso também é uma coisa que é para estressar, mas não pode estressar. Se essas coisas a gente não entende, a gente tem estresse, a gente cansa, a gente se irrita. Gente, quando você começa a irritar com o povo, como é que você vai falar de Jesus para esse povo que você não quer? Você fica irritado, né? Então hoje eu confesso de coração que essas coisas são coisas normais para mim. Dirigir num trânsito em que a buzina é apenas para alertar a gente não é ofensivo. Você pode descarregar a buzina na frente de uma velhinha de 80 anos, passando a rua, que isso não é ofensivo. É apenas para dizer que, se a senhora não sair daí, eu vou te atropelar. Isso é um código normal dentro do país que a gente vive lá. Então é muito legal. Vocês vão lá, vocês vão ter noção de como é o trânsito da China. É muito legal, é muito legal. Eu tenho alguns problemas agora quando eu dirijo aqui no Brasil. Minha esposa tem que ficar avisando, calma, não é a China, não é a China, né? Pode passar mais um. E esse é um lance interessante, que o chinês, independente do sentimento de alegria ou de tristeza, ele sempre está rindo para você. E aí o chinês, ele ri, põe a mãozinha assim,
Então você não sabe, na verdade, o que está acontecendo. Jesus é bom? Ele está rindo. Você quer aceitar Jesus? Ele está rindo. Na verdade, você não sabe se isso realmente entrou no coração dele. Então são coisas que a gente precisa entender para poder comunicar o Evangelho. Então a gente passou por essa etapa, a gente já consegue hoje caminhar com eles e saber o momento certo que a gente deve atacar ou não, de falar de Jesus, ou tem hora que não é hora para falar. E os chineses têm essa característica. É um povo que a gente ama, é um povo que a gente aprendeu a amar. É muito legal quando você vê essas pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Esse é um dos maiores presentes que a gente tem. Anteontem eu recebi um e-mail de um obreiro nosso que disse: olha, lá na escola que nós estamos trabalhando, mais um estudante se rendeu aos pés de Jesus. A gente aqui no Brasil, fazendo promoção missionária, treinando os missionários, a gente tem visto os nossos obreiros lá. Somos 12, gente. 12 obreiros chineses adotados por nós aqui. A Junta de Missões Mundiais adotando 12 pessoas. Então a gente só tem que agradecer. Vocês fazem parte diretamente, é direto isso, de tudo isso que Deus está fazendo ali na China, né? Passa mais um. A minha esposa, a Mali, ela trabalha com um projeto, a melhor pessoa para falar era ela, mas ela está em São Paulo, mas ela trabalha num projeto de trabalhar com estética. A gente chama projeto do batom. O batom resolve um monte de coisa lá, porque a mulher gosta de passar um batom, de pôr uma máscara, de mexer no cabelo. E o projeto Ela faz isso, convida essas mulheres para conversar, para fazer isso, para cuidar dessas mulheres. São mulheres que a autoestima está lá embaixo. Na China, eles têm cerca de 500, acho que no próximo, né? São 500 suicídios por dia de mulheres de 16 a 34 anos de idade. São N problemas sociais que levam as mulheres a cometer suicídio. Então essas mulheres, a autoestima delas está lá no chão. Então quando você convida essa mulher para chegar e vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma máscara, vamos fazer alguma... As mulheres, elas querem. Elas vão ali, e ali você começa a fazer amizade. Eu creio muito, sabe, na passagem bíblica que diz que colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio que ao trabalhar com essas mulheres, acontece algo sobrenatural. Por isso que a gente está lá na China, senão a gente ficaria por aqui. Pode passar. E aí, o lema do projeto é esse, ó. Como os outros te veem, não importa. O importante é como você se sente. Essa é a ideia do Projeto Ela. Vocês não sabem como que Deus está abençoando esse projeto. A quantidade de meninas, de mulheres que estão se convertendo por intermédio desse projeto. Só indo lá. Vocês precisam ir lá nos ajudar. Vocês, mulheres, faz uma caravana. Tem no Fantástico agora alguma coisa aí que as mulheres saíram de casa, não tem? Faz isso. Abandona os seus maridos com toda... E vai para a China. Nós vamos fazer igual, mas nós vamos fazer a obra de Deus lá na China. Vocês vão ver a alegria que vai ser para Mali receber vocês lá, né? Amém, né? Olha aí as meninas, as chinesas com as máscaras, elas gostam. E nesse momento, é um momento, a Mali está lá no fundo, nesse momento é o momento em que se começa a falar de Jesus, gente. Quantas histórias de mulheres não tem na Bíblia que pode ser compartilhado? Você pode ir lá, usar o seu português. A Mali traduz lá. E vocês podem fazer muita diferença naquela terra lá, né? Pode passar. Trabalhos sociais, qualquer tipo de atividade, você é dentista, fisioterapeuta, esteticista, independente da sua habilidade, coloca o que você tem para o Senhor Jesus e fala: Senhor, eu vou pegar umas férias, vou passar 2 semanas lá na China, ajudando lá as famílias de Itacuruçá que estão servindo a Deus lá. Então esse é o convite. Nós recebemos 18 pessoas o ano passado, do Brasil, que nos ajudaram lá. E muitos desses eventos houve conversão. Chineses que se converteram. Fisioterapeuta, uma menina da PIB de Curitiba, foi lá. E algumas chinesas, só num trabalho que ela fez, sem falar mandarim. Ela foi lá, fez lá massagem, fisioterapia em algumas meninas, e ali as meninas se converteram, estão sendo discipuladas. Esse ano a gente vai fazer bastante batismos ali na China, fruto dos 6 meses de trabalho que vocês estão vendo aí, que aconteceu de julho a dezembro do ano passado. Tudo isso aconteceu de julho a dezembro do ano passado. Pode passar mais um? A minha esposa, ela fez um lance muito legal. Ela fez um book, chamou uma menina que é fotógrafa lá e preparou um estúdio
e pegou as meninas, convidou algumas meninas muçulmanas e tirou foto dessas meninas. Colocou uma roupa típica e aí fez o antes e o depois, né? Ela brinca dizendo que no Brasil, há um tempo atrás, tinha um programa que era um netinho que ia num local, fazia dia de princesa, pegava uma menina de uma comunidade, isso acho que era em São Paulo, não sei se vocês sabem, lembram? E ela disse que ela é o netinho da China. E ela tem feito isso. E aí ela preparou um book com 100 fotos. E levou essas fotos para a família. Fomos até as vilas. Vilas bem distantes de onde nós moramos. Mas fomos lá levar o resultado das filhas. Olha aqui para vocês, pais. Olha o que aconteceu com a filha de vocês. A gente cuidou da filha de vocês. Uma família muçulmana de um restaurante lá fechou o restaurante para nos atender. Ele ficou tão feliz que isso para um chinês fazer, gente, é um milagre. Ele deixar de ganhar dinheiro, fechar o restaurante para te atender, isso é um milagre. Naquele dia, nós falamos de Jesus abertamente para toda a família. As 2 filhas se converteram e a mãe se converteu. O pai disse, não, eu estou vendo ainda, eu estou pensando. A gente vai lá, a gente conversa com ele, mas houve um milagre naquele restaurante. Tudo porque nós levamos um álbum com a foto da filha. Né? Então são pequenas atitudes, são pequenas coisas que a gente faz, que dá resultado. A próxima foto, vocês vão ver aí, ela aqui está à esquerda de vocês, é a menina do restaurante. Hoje ela está sendo discipulada, é nossa irmã em Cristo Jesus. A outra irmã também, num trabalho de Natal que nós fizemos com algumas mulheres, também ela se converteu. Só sei que Deus está salvando em terras chinesas. É o nosso quadrado, é aquele lugar que Deus nos chamou. E a gente tem visto a operação de Deus ali naquele local. Então a gente louva a Deus e agradece muito a vocês. Aí nós entramos numa escola de 1º grau. Isso é um outro milagre. É proibido para estrangeiro se comunicar com estudantes nas escolas. A gente não entendeu o que aconteceu, só entende que foi milagre. O diretor da escola gostou da Mali, convidou a Mali para fazer parte do quadro de professores. Então, uma vez por semana, a Mali vai lá ensinar sobre estética, sobre limpeza, como cortar unha. Primeiro, essa higiene básica, então ela vai toda terça-feira lá. E aí, o que aconteceu? Tem um time de futebol feminino e ela convidou o pessoal do futebol feminino para uma reunião lá em casa. E aí foram 10 meninas. Pode mostrar da foto. Dessas 10 meninas, em um evento só que nós fizemos no final de novembro, 7 delas se converteram. Mais meninas se convertendo, mais batismo para esse ano. Talvez esse ano um de vocês possa nos ajudar a batizar esse pessoal todo, né? Então é alegria, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que Deus está fazendo lá. Pode passar mais um. Agora nós temos um novo desafio. O desafio do projeto Ela, que foi apresentado à junta, é o desafio de ter uma spa, um local especial só para elas. Por quê? Porque eu também tenho um projeto de água. Minha formação é em engenharia, só que a gente faz tudo no mesmo local. E já não dá mais certo, porque os meninos que chegam, a gente não é tão organizadinho como as mulheres, né? Então a gente deixa lá o prato de macarrão lá em cima, e tira o sapato, aquela almarada, com aquele chulé terrível. E aí não está dando muito certo com o projeto Ela. Então a gente resolveu, assim, apenas no projeto do local, a gente vai se separar. Né? Porque realmente, em termos de postura, a gente está pecando um pouquinho, confesso. Então agora elas precisam do espaço. Então orem a Deus pelo novo espaço. E ela precisa muito desse espaço ainda para esse ano. Mas para Deus, dinheiro nunca foi o problema. O interessante é que sempre eu lembro, quando eu ando na China, eu sempre lembro daquela passagem que o Ceará é grande e poucos são os cearenses. Né? A Ceará é grande e poucos são os trabalhadores. A gente vê isso aí claramente. Você vê trabalho, você anda por vilas, você não pode fazer nada porque você é só um. Então, a nossa oração é que Deus levante na igreja de Itacuruçá obreiros, homens e mulheres de Deus, que se não é para morar na China, que passe 1 ou 2 semanas com a gente. Vocês não sabem o barulho que vocês podem fazer para a glória de Deus em terras chinesas, passando 1 ou 2 semanas com a gente lá. Pode passar. E aí a gente precisa entrar na casa das pessoas.
E eu fiz isso, peguei a minha habilidade como engenheiro e apresentei ao Senhor. Senhor, o que eu sei fazer é cuidar de água, tratamento de água. E a gente faz isso. A gente está falando aí de 50 milhões de chineses que bebem água suja todo dia. E muita gente morrendo por causa de um saneamento básico. Então eu louvo a Deus, porque Deus ele é um Deus criativo, que nos dá sabedoria e aí abençoa os nossos projetos, as nossas habilidades. E a gente começou com esse projeto. Eu tenho que colocar esses projetos, eu tenho que falar de Jesus. E para isso eu preciso o que fazer? Então nós colocamos lá, falamos para os chineses assim, meu amigo, falar de biologia, falar de micro-organismos, eles não vão ouvir. A gente faz assim. Quantas vezes o filho do Senhor já foi para o hospital com diarreia? Quanto custa esse remédio? Multiplica isso pela quantidade de vezes, pelos meses. O que o Senhor está gastando de remédio para o seu filho, se eu te colocar um filtro na sua casa, ao final do ano você vai poder comprar uma moto. Aí na hora, ele escancara a porta para a gente. É a maneira, cada um faz do jeito que dá. E aí falar de coliformes fecais, não adianta nada para ele. É um bichinho que mata, é um bichinho que dá diarreia. E você vai gastar dinheiro com isso. Então vamos reduzir isso aí. Então a gente tem entrado na casa das pessoas com esse projeto. Pode mais um. E os problemas sociais na China são grandes, né? No ano passado a gente teve um grande problema, a gente precisou entrar com um projeto de água também. Um terremoto que houve no norte do estado. 2 escolas foram soterradas, várias crianças morreram. Todos os nossos irmãos, as pessoas desse vilarejo, perderam suas casas. E nós agradecemos a Deus porque a junta nos ajudou, enviou uma finança, um valor para nós, e nós estamos trabalhando nessa vila, junto com os nossos irmãos aí, e nós temos, ó, para você ver o que foi destruído, na foto de baixo é uma igreja doméstica que foi destruída. Hoje, o que nós estamos fazendo? Pode passar. A gente deu barraca, alimento, remédio, filtros de purificação de água, e mais do que isso, nós estamos ajudando a reconstruir algumas casas e 2 igrejas domésticas. Então, o que a gente está fazendo é caminhar com esse pessoal, para que eles possam ter uma dignidade ali, que eles possam ter a sua casinha, as suas coisas. Então, o que Deus está fazendo por intermédio dessas catástrofes, nós chegamos e tentamos ajudar, e o nome do Senhor tem sido glorificado por intermédio desses eventos aí. Vocês podem observar aí, ó, essa é uma família, ele é o pastor de uma das igrejas. Esse irmão baixinho, ele parece brasileiro, não parece? Né? Ele parece cearense, né? De Sergipe. E na minha terra eles são assim, bem pequenininhos, são bem mais escurinhos, na região que eu moro ali. Então esse é um obreiro, em que perdeu tudo, essa é a casa dele. Durante 2 anos ele vai morar nessa casa aí. Então agradeça a Deus, porque aqui a gente tem uma casinha para morar. Hoje, infelizmente, ele não tem. Mas a gente está podendo ajudar esses irmãos aí lá, né? A gente tem feito alguns projetos. Tudo que a gente faz, gente, não é projeto social. Isso aí, o que a gente está fazendo é evangelismo. O que a gente está fazendo é missão integral. A gente entende que essas pessoas precisam de Jesus. Mas só que elas têm necessidade, elas não têm água. Uma região que não tinha água, 2 horas de casa, a gente começou a entrar com um projeto. E nós perfuramos, o ano passado, no segundo semestre, 5 poços. E qual foi o resultado? Só cavar poço? O que aconteceu? Primeiro, que eles estão bebendo uma água boa. Segundo, que o obreiro da terra local, que trabalha nessa região, em que tinha 20 a 30 pessoas frequentando a igreja doméstica, agora tem cerca de 70 a 80 pessoas congregando na igreja doméstica ali. Então, são portas que nós usamos, pontes que nós usamos, para que o evangelho seja conhecido num local em que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Aqui, gente, quase todos os brasileiros já ouviram falar de Jesus. Nem que seja aquele Jesus da sessão da tarde, um Jesus meio... Mas ele já ouviu falar. Na China não existe. Muitas pessoas, a maioria deles, você falar de Jesus é algo novo para eles. Então é muito legal quando você chega para um chinês e diz para ele assim, que Jesus é vida, que Jesus é caminho, que Jesus ele é a paz, e as pessoas com aqueles problemas começam a compartilhar com você os problemas. E aí você coloca esse Jesus, você apresenta esse Jesus para eles. E as pessoas começam a experimentar. É muito legal você ver o antes e o depois. Sem Jesus e com Jesus. É muito legal isso. Pode passar mais um. Nós entramos numa outra região,
com um projeto numa fazenda, em que é uma fazenda escola. Essa fazenda trabalha com a parte de agricultura, com a parte de zootecnia, e também nós estamos trabalhando agora com esse filtro nessa fazenda. Ao redor dessa fazenda, existem vários vilarejos que nunca ouviram falar de Jesus. No mês de dezembro do ano passado, nós entramos em 40 famílias. São 40 filtros que entraram nas casas dessas pessoas. São 40 portas escancaradas. Toda semana nós vamos nessa casa. Os obreiros da terra, os obreiros nossos, entram nessas casas para ver como é que está o filtro. E aí, a água está boa? O senhor está trabalhando direitinho? O senhor está usando direitinho? Mostra para mim. Poxa, que legal, hein? Esse filtro é uma bênção. Olha que legal saber que Deus criou a água, que Deus criou todas as coisas. E você começa a compartilhar de Jesus de uma maneira simples. Uma coisa simples, um pequeno filtro que parece que não tem nada. Eu sempre fico questionando, né? Agradecendo a Deus que Deus usa a química. Deus usa a tabela periódica, né? Deus usa a coluna 7A. Vocês jovens, lembram da tortura que é essa tabela? Né? Os grupos dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo. Deus usa o iodo, gente. Se ele usa o iodo, ele pode usar você. Ele pode usar assim. O iodo, esse filtro tem iodo, tem iodeto. É uma bênção. Glória a Deus pelo iodo. Pode passar. E tudo isso, o que a gente tem feito, o resultado implica em falar de Jesus, comunicar Jesus. Sabe como é que a gente fala de Jesus na China? A gente conta história. A gente conta história. Lembra daquela passagem do bom samaritano? Quem é o meu próximo? Jesus ele não deu uma resposta. Jesus falou assim: havia um homem que desceu de Jerusalém para Jericó, e depois no final Jesus falou assim: e agora? Desse pessoal aí, quem é o próximo? Ah, é o que teve de misericórdia. Ah, então você vai agora e faz o mesmo. É assim que a gente faz. A gente faz igual Jesus faz. Dá certo, né? E os resultados estão aí. Eu queria apresentar para vocês alguns irmãos. Algumas pessoas especiais que fazem parte agora do reino de Deus. Né? Pode passar. Esse jovem, a gente começou a falar de Jesus para ele. Muçulmano, nasceu muçulmano. E implicado com a relação de Jesus ser filho de Deus. Eu não consigo entender esse negócio de Jesus ter filho. O negócio de Jesus ter filho, qual é a mãe de Jesus? É Maria? Ah, então Maria teve relações sexuais com Deus e teve Jesus? O muçulmano acredita nisso, gente. Ele acredita que nós cremos nisso. E aí nós temos que explicar para ele, com calma, com paciência. E entregamos o Novo Testamento para ele. Ele começou a ler o Novo Testamento. E um dia ele chegou para mim e falou assim: a passagem que eu mais gosto é quando Jesus foi batizado. Eu quero ser batizado. Aí eu falei para ele: só que para ser batizado tem uma etapa anterior. Você precisa entender, você precisa acreditar que ele é Senhor, que ele não é só profeta, igual Maomé. Não, ele é Senhor e Salvador. E aí ele voltou para casa, pensou bem, voltou para mim e falou assim: eu consigo acreditar, eu entendo que ele é diferente dos outros profetas. Ele é diferenciado. Ele é sim Senhor, ele é Salvador. Eu quero ele. E nós oramos por ele, ele aceitou Jesus. Uma semana depois, a gente estava no lago, batizando ele. Ele também chama Jan. Foi uma alegria muito grande poder batizar esse jovem. Esse jovem estava estudando para se tornar um sheik. Nós tiramos ele da mesquita. E agora ele tem servido ao Senhor Jesus. No mesmo dia, nós levamos esse jovem a uma vila para falar de Jesus para um senhor de 75 anos, que também era muçulmano. Ali está na foto, olha lá. Uma menina ali, que é a Mariane, que é uma obreira nossa, ex-muçulmana, pregando o evangelho hoje. O Jan, que está ali, o mesmo menino que foi batizado, olha lá. De manhã, ele estava sendo batizado. À tarde, ele estava começando a falar de Jesus. E foi ele que pregou, que ele falou de Jesus para esse senhor de 75 anos, que entendeu que realmente o Senhor Jesus, ele é Senhor e Salvador. E nesse dia, esse senhorzinho entregou a vida dele a Jesus. Então, como é bom nós estarmos no quadrado, no lugar em que Deus quer que a gente esteja, né? Pode passar. E para encerrar, aconteceu algo muito legal o ano passado, em que nós somos num vilarejo de uma etnia chamada Miau. O povo Miau é um povo muito legal.
eles ficam nas montanhas. E nós conhecemos alguns irmãos e fomos visitá-los. Chegando lá, nós encontramos esse pastor, a mulher dele e o filhinho dele. Chegamos lá, tinha uma igreja com 100 e poucas pessoas, no meio do nada. Quando eu falo igreja, é uma casa, com 100 e poucas pessoas reunidas. E eu tive o privilégio de pregar lá. Preguei para aqueles irmãos, fiz amizade com aquele pastor e notei que o menininho estava com um problema de saúde, sangrava o nariz. E quando eu fui saber, fazia 4 anos que aquele menino sangrava o nariz. E aí, na hora, eu arrumei um jeito de arrumar um hospital para ele da cidade. Ele nunca tinha ido à capital do estado. E nós levamos essa família para a cidade, nós colocamos essa família no hotel. Era a primeira vez que essa família estava entrando no hotel. E naquele dia, nós ficamos sabendo que o menino fazia aniversário. E o que eu fiz foi pegar esse menino e na mesma loja de brinquedo em que eu levo a minha filha, a Juju, eu levei esse menino. Esse menino ficou com o olho, a primeira vez que eu vi um chinês com um olho tão grande assim. Ele abriu o olhão, viu aqueles brinquedos e falei para ele, se você pode escolher qual brinquedo você quiser que eu vou te dar de presente. O pai, não. Eu falei, o senhor fica aqui. O senhor vai ficar sentadinho comigo e vai deixar o seu filho. Hoje é aniversário do seu filho. E o menino foi lá, trouxe um caminhãozinho, coisa baratinha. E no outro dia nós levamos o menino no médico, graças a Deus, não era nada grave. Fez o tratamento, esse menino hoje está bem, graças a Deus. Hoje nós trabalhamos nessa igreja, nós treinamos obreiros nessa igreja, está caminhando tudo bem. Mas uma das coisas que mais me emocionou na China foi quando esse menininho chegou para o pai dele e disse assim, pai, o senhor sabia que eu sempre queria ser médico, mas eu não quero mais ser médico, eu quero ser missionário, igual aquele homem ali. Isso para mim já teria valido tudo o meu tempo ali na China. São pequenas coisas que a gente faz. São pequenas coisas que vocês fazem aqui na Tijuca. São pequenas coisas que nós podemos fazer e trazer uma mudança tão grande dentro de uma casa, dentro de um bairro, dentro de um país. E o desafio para vocês nessa manhã é que vocês procurem o quadrado de vocês. O meu quadrado está lá do outro lado do mundo. Eu não quero voltar. Eu não tenho vontade de voltar para o Brasil. Eu amo o Brasil, mas eu amo também a China. E eu queria deixar esse desafio. Pode voltar mais um? A gente quer adotar esse obreiro. Esse é um obreiro aprovado. E a gente quer lançar esse desafio. Hoje, com $100, a gente adota essa família toda. Eles estão implantando, esse irmão montou do lado da igrejinha dele um centro de treinamento. Tem 30 e poucos obreiros da etnia Miau sendo capacitados. Sabe o que eles querem fazer? Eles querem entrar nas outras etnias que nem falam a língua deles. E eles querem falar de Jesus para as outras etnias. Isso é milagre. Pregar o evangelho, não só em Jerusalém, como em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, eu queria orar. O da Ju, o homem ganxiani, inui nishi o homem de Shan, o homem Shanzai, o homem Tiuni, Ju Fu, Itakuru sa de Jiao Hui, Ju Fu 那个牧师，Ju Fu 那个弟兄姊妹。他们每个月日志中国的事工，中国的教会。我救你耶稣，祝福这个教会，祝福那个牧师，祝福都我们奉耶稣基督的名祷告，阿们。Deus abençoe. Bem, acho que a mensagem foi bastante clara. Cada um de nós agora vai decidir o que fazer com ela. Quero então lembrar aos irmãos que os que quiserem participar do Congresso de Evangelismo e Discipulado, que lá embaixo há o lugar para você fazer a sua inscrição e você participar. Começa domingo. Obrigado, Igreja de Itacuruçá. Olha, eu vou ler para vocês o que está escrito ali. É obrigado, Igreja Batista
Batista e Itacuruçá. Então você pode se inscrever ainda hoje, participar, vai ser domingo que vem, segunda, terça e quarta, com um conteúdo de grande valor, para que nós possamos levar o Evangelho aonde Deus disser que será o nosso lugar. À noite nos encontramos no culto das 5h30. Eu vou pregar sobre aquele tema, os assassinos de Deus. Eu quero ver se teremos uma oportunidade de você fazer perguntas sobre esse assunto tão importante. E à noite não haverá essa possibilidade, porque o tempo não permite. Terça-feira temos um encontro também, não é? Nosso programa de televisão. Vamos falar sobre transtornos contemporâneos, síndromes contemporâneas. A irmã Sandra Mara, que é entrevistada junto com a Camila. Então, Deus nos abençoe e nos vemos, se Deus quiser, ainda hoje. Hoje é o último dia para a inscrição para quem vai no passeio do MIM para Ilha Grande. Ao sairmos, os irmãos poderão, então, em seguida sair também.